Olá, gente, o tema do vídeo de hoje vai ser o futuro do livro. E eu sei que alguns de vocês podem achar que esse tema é um pouco clichê, que muita gente já falou sobre isso, mas eu prometo para vocês que a perspectiva que eu vou dar aqui não é a mesma perspectiva que vocês têm ouvido por aí, porque tem muita gente falando sobre, nossa, será que o livro vai acabar? O que vai acontecer? Será que só vai ter livro virtual? E eu vou dar para vocês uma visão de alguém que está nesse mercado acompanhando as tendências, mas do ponto de vista do autor, tá? E não dos livreiros ou do mercado editorial. Então vamos lá. O que foi uma coisa que eu percebi claramente, tá? Isso se a gente pensar nos últimos 10 anos. Do ponto de vista textual, né? É que os livros, eles estão se tornando cada vez mais rápidos de consumir, mais digeríveis, menos densos, menores, tá? E mais superficiais também, com uma linguagem mais rápida, como se fosse uma conversa, tá? Essa é uma tendência. Eu não vou julgar aqui se é boa ou se é ruim, tá? Mas eu vou dar um exemplo para que vocês possam entender muito bem. Eu comentei nos stories que eu tava lendo um livro sobre escrita, tá? Que é um clássico, o nome do livro é Bird by Bird, da Anne Lamott. A tradução do livro é Palavra por Palavra. E esse é um livro de 1995. Ele é um clássico sobre o ofício da escrita. Esse livro, gente, ele é muito denso, tá? Ele não é um livro acadêmico, tá? Que a gente não tá falando de livro acadêmico, porque livro acadêmico vai manter do jeito que é. Ele é um livro direcionado ao público geral, a pessoas comuns que querem escrever, tá? Mas ele é um livro muito emotivo, muito pessoal, não é de forma alguma um livro de ler em uma sentada, tá? Eu tô lendo o livro já faz semanas, dias, semanas, e eu normalmente leio super rápido. É que o conteúdo do livro, ele é pesado, né? Ela fala sobre depressão, ela fala sobre o que o pai dela passou enquanto escritor alcoólatra. Ela relata problemas de autocrítica, de perfeccionismo, e ela usa muitas metáforas, é o tempo inteiro uma metáfora. A forma com que ela relata o ofício de escrever não é uma forma leve e por vezes o livro se torna um pouco difícil de ler, tá? Então, por um lado, a gente tem esse livro Bird by Bird da Anne Lamott de 1995. Por outro lado, a gente tem uma nova tendência de livros, vamos supor que dentro do mesmo nicho, né? Sobre a escrita. Tem outro livro que eu comecei a ler ontem à noite. Gente, era ontem 11 horas, 23 horas, eu não tava com sono. E eu também não queria ler o livro da Anne Lamott, porque ele é muito pesado antes de dormir. Então eu falei, bom, deixa eu entrar aqui na Amazon, ver o que tá rolando, o que tem. Eu quero ler algo bem fácil, bem leve. E aí eu achei um livro que já tinham me recomendado, que chama Roube como um Artista. Eu não lembro o nome do autor, mas se eu não me engano ele é americano ou inglês, tá? É que eu li o livro ontem, assim, rapidinho, então eu não gravei muito bem quem é o autor. Este livro, ele é o tipo de livro que você lê em uma hora, tá? Esse livro foi também impresso por editora, ele teve todo um trabalho editorial, tá? Não foi um livro que o autor foi lá e publicou no Kindle. E, gente, o livro é Roube como Artista, 10 dicas sobre criatividade. Eu terminei o livro e eu falei, não é possível. Isso aqui não é um livro. Isso aqui é um post de blog. E aí, depois lá no finzinho, tinha uma nota que dizia, esse livro é baseado num post de blog do autor que se tornou viral. E eu falei, cara, é um post de blog que virou um livro somente como forma de estratégia editorial, né? Porque as pessoas gostaram do post. E assim, eu não vou dizer que é inútil, ele dá algumas sugestões, ele fala sobre algumas coisas de forma ultra superficial, tá? Nada é aprofundado. Tem pouquíssimo storytelling.
E isso é uma tendência que o mercado do livro está. A gente tem visto essa tendência, né? De livros assim super, ultra superficiais que você lê em uma hora. E aí você termina o livro e aí você pensa, eu preciso ler outro livro, porque esse aqui não bastou. E aí você vai lá e aí você pega outro livro do mesmo autor, às vezes que trata do mesmo tema sob um ângulo diferente, e aí você vai e não é suficiente, aí você vai e tem que consumir outro livro, tá? Então a tendência, gente, é que o livro se torne algo mais raso para que você possa consumir em maior quantidade. Vou repetir, tá? O livro, ele se tornou algo de um entretenimento rápido, algo de uma rápida absorção, para que você possa voltar a consumir mais rápido. Pega esse exemplo que eu dei. O livro da Anne Lamott, eu não tenho como consumir rápido. Então, é uma péssima estratégia comercial. É uma péssima estratégia para ela como autora. Se ela estivesse vivendo aqui hoje, no século XXI, né? Mas não, ela é de 1995, gente. Naquela época, ó, as pessoas estavam acostumadas com outro esquema, né, nas coisas. Não, gente, 95 eu tinha 4 anos. A internet estava recém começando. E é um fato que as redes sociais, que a forma como as coisas estão funcionando hoje, tem alterado a nossa cognição, a forma como a gente lê, a forma como a gente percebe o mundo, tá? Isso é um fato. Não sou eu que estou falando, são neurocientistas. Isso muda a forma como a gente digere as informações de uma forma geral. E não é só a literatura que está passando por isso. Se você for analisar os filmes, o cinema, gente, a Netflix, a Amazon, mudou totalmente a nossa relação com os filmes também. Eu não sei vocês, mas quando eu era mais nova, tinha locadora. Quando eu era criança, adolescente, eu ia na locadora. A escolha do filme era algo muito sério. Eu escolhi esse filme, eu vou ter que assistir esse filme no fim de semana. Senão eu vou ter que devolver, pagar a multa, pegar outro. Era tudo muito complexo. Hoje eu tenho uma dificuldade para assistir filme, porque eu começo e aí passou meia hora o filme lá no Netflix, eu penso, esse filme tá chato. E aí eu paro e vou para outro. E aí o que acontece é que eu acabo não vendo nenhum filme até o final. Isso é muito problemático, tá? Realmente é um exemplo para mostrar como mudou a nossa relação com a arte, né? A mesma coisa com música, se você pensar que tem o Spotify, tem o Deezer, em que eu posso ir lá, consumir um pouquinho o álbum de um artista, e eu falei, não gostei, aí eu vou, não quero ouvir isso agora, eu vou, coloco outro. Enfim, tudo, tá? Todas as artes, entretenimento, tudo se tornou mais fácil de consumir, né? Mais leve, mais produção em massa, tá? Produção em massa para atingir mais pessoas, para que qualquer pessoa consiga consumir aquilo. O livro, gente, esse Roube como um Artista, qualquer pessoa consegue consumir. Se eu der esse livro pro meu primo de 5 anos, 5 anos não, porque acho que não aprendeu a ler, de 10 anos, tá? Ele consegue ler o livro, entender o que tá ali, tá? Então isso é uma estratégia, tá? Eu não tô falando que o autor do Roube como um Artista, ele é bobo, ele é burro, ele escreveu um livro fácil. Isso é uma estratégia comercial. Acho que tem algum gato tentando mexer na janela, mas tudo bem. Isso é uma estratégia, gente, comercial, tá? Quanto mais fácil de ler, mais pessoas eu atinjo. Quanto mais pessoas eu atinjo, mais chance de ser um best-seller, né? Mais chance dessas pessoas que leram esse livro em 1 hora ficarem com gostinho de quero mais. Já a coitada da Anne Lamott, ela foi também um best-seller. Ela foi um New York Times best-seller, tá? Isso há muitos anos atrás, né? Mas pela qualidade do livro e não pela facilidade com que você lê. Eu espero que tenha dado para entender. Às vezes eu acho que eu não me expresso da melhor forma possível para tratar desses temas, que são temas um pouco complexos. Mas comenta aqui nesse vídeo se você já percebeu essa mudança sobre o mercado de livro, tá? Comenta aqui para mim o que você pretende fazer em relação a isso. E agora eu vou falar um pouco sobre como que nós, autores,
fomos impactados por isso, se a gente deve se adaptar ou não a essa mudança. Bom, primeiro eu vou falar de mim, né? Eu comecei escrevendo ali quando eu tinha... Na verdade, eu comecei a escrever com 9 anos, mas quando eu tinha 14 anos eu comecei a escrever sério, comecei a escrever contos, as pessoas liam. E, enfim, naquela época eu tinha uma imagem mental dos livros como algo muito complexo, né? Eu só lia clássicos, eu só lia filosofia. Assim, na minha adolescência eu só lia esse tipo de livro, tá? E eu achava que livro era isso, eu achava que livro era, sei lá, tipo, pegar uma referência, tem um livro do Sartre que eu passei a minha adolescência agarrada nele. O livro é O Ser e o Nada. Gente, o livro tem, tipo, sei lá, 1.500 páginas e não é nem um pouco fácil de entender. Outro livro que eu gostei muito na minha adolescência foi Lolita, que também é um livro que não é nem um pouco fácil de consumir, né? É um livro que tem temas bem pesados, temas como pedofilia, enfim, sabe? Então, para mim, livro era isso, né? E aí, acompanhar essa mudança é algo que não foi fácil, né? O meu primeiro livro, que saiu em 2010, ele ainda é um livro nos moldes tradicionais, é um livro de conto que foi publicado por concurso regional. O segundo livro, A Ausência que Preenche Tudo, ele também é um livro nos moldes mais tradicionais, tá? É um romance que, justamente por isso, por ele ser um livro pensado para o mercado editorial tradicional, ele não se deu tão bem assim na Amazon quanto poderia ter dado, tá? Agora, esse novo tipo de livro, como o Hobby como artista, ele é um modelo de livro que ele está muito em consonância com a realidade atual, né? Então, eu olhando para isso, eu decidi me adaptar, tá? Mesmo sabendo que eu corro o risco de ser julgada como uma autora superficial, mesmo sabendo que eu corro o risco de ser criticada, né, pela crítica literária, eu resolvi me adaptar, porque é um fato, tá? É um fato que essa mudança está acontecendo, não é de agora. O livro Roube como um Artista, ele é de 2013, e esse livro que é o post do blog, né, que virou livro, ele é de 2013, então assim, já tem 7 anos, né? Porém, aqui no Brasil a gente demora um pouco para absorver essas mudanças, tá? Então, se a gente pensar que lá nos Estados Unidos eles já estão nessa vibe há 10 anos, aqui no Brasil eu sinto que isso está começando nos últimos anos, né? Tem um best-seller nacional do Caio Carneiro que chama Seja Foda. Eu não li o livro, tá? Mas eu sei que é um livro nacional, né? E é um livro nesses moldes também, que é um livrinho, uma conversa, algo fácil de ser consumido. E tem, depois desse, tem milhares de livros de empreendedores ou livros de negócios que seguem a mesma lógica, tá? Então, realmente, assim, se você analisar, essa mudança, ela ocorreu, tá? E não tem nada que a gente possa fazer para impedir. Eu não sei se você concorda, não sei se você acha bom, se você acha ruim, mas a verdade é que, enquanto autor, você pode se beneficiar disso e planejar uma série de livros curtos. Você pode planejar uma série de livros mais superficiais, tá? E aí você vai fazer o seu melhor para que o fato do livro ser superficial não seja algo ruim. Porque superficial não significa ruim. Superficial significa fácil de ser consumido, tá? Então, você pode planejar uma série, você pode planejar, então, assim, o que antigamente você colocaria em um livro, né? Seria um super tratado da filosofia. Hoje, você pode planejar 5 livros, sendo que cada um resolve um problema específico. Isso é algo que eu mostro com mais detalhes dentro do treinamento Escritor Empreendedor. Se você quiser conhecer o treinamento, o link tá ali na minha bio do Instagram, aqui no Instagram, né? Você tá assistindo esse vídeo no Instagram. E você pode, inclusive, testar o treinamento por 7 dias. Se você não gostar, né, a gente devolve todo o seu dinheiro. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, eu recomendo que você vá ali no link da minha bio, tá? Porque lá dentro do treinamento eu consigo mostrar melhor como que essas mudanças aconteceram, né? Como que você pode escrever uma série de livros e incorporar isso dentro da tua estratégia como escritor, tá?